Boa noite, que bom que você veio aqui nessa noite. Espero que Deus fale ao seu coração por meio da própria palavra dele. Nós estamos numa série de mensagens agora que é denominado A Essência do Amor, que está dentro de um tema maior do nosso ano de 2018, que é por causa do amor. E é engraçado que quando eu estava estudando esse texto que eu vou estudar com vocês hoje, alguns desafios bem interessantes vieram na minha mente. Quando eu estava estudando os textos passados ali, eu vou falar do capítulo 9 de Marcos, um pequeno trecho do capítulo 9 de Marcos, mas quando eu estava olhando os textos que vêm antes, olhando os textos que vêm depois, dando uma analisada no contexto que tem tudo que gira ao redor ali, historicamente, tudo mais, eu percebi que esse texto fala sobre tolerância. E em nenhum outro título se encaixaria melhor, já que a gente está falando de essência do amor, o amor tolerante. Então o título da minha palavra hoje é o amor tolerante. Só que você já pode imaginar que não é tão fácil assim falar sobre tolerância na nossa sociedade hoje, né? As palavras, elas têm sofrido uma mudança de sentido muito grande, né? Assim como o tempo passa, o sentido das palavras acaba também mudando um pouco. Antigamente se falava em preconceito. A palavra preconceito, ela trazia consigo um conceito mais parecido, mais levado para a questão racial. Então a pessoa preconceituosa, ela tinha preconceito com relação à raça. Hoje a gente vê que essa palavra, ela abrange muito mais do que queríamos que abrangesse esse sentido. Da mesma forma, a palavra tolerância. O sentido da palavra tolerância hoje é aquilo: se você discorda do que eu estou falando, você está fadado a receber uma tarja na sua testa de intolerante. Em contrapartida, se você concorda com tudo que está acontecendo na sociedade, isso te faz uma pessoa tolerante. Se você me perguntar hoje, por exemplo, o que eu acho do islamismo, eu vou te falar que é uma crença que o ensinamento vai contra os ensinamentos do cristianismo. Mas a minha vontade é que o muçulmano tenha livre direito de prestar o seu culto. Isso é tolerância. Mas o que o mundo quer que eu fale para ele é: bom, nós pensamos que o islamismo é tão verdadeiro quanto o cristianismo, e que você deve concordar que ele faz parte de religiões que também levam a Deus. E isso é uma neutralidade forçada. O mundo defende uma hipocrisia educada hoje. O que importa é você concordar com tudo que está acontecendo, isso te torna tolerante. Mas a verdade, você é um hipócrita educado quando você concorda com tudo. Mas se o sentido das palavras mudam com o tempo, o conceito da palavra continua o mesmo. E aí eu queria, antes de começar a falar sobre esse texto, ver o conceito da palavra tolerância. Eu fui lá no dicionário e alguns conceitos estão aqui. Atitude liberal de quem conhece os outros, que reconhece o direito dos outros de se manifestar, de ter opiniões ou revelar condutas diferentes das suas ou até diametralmente opostas a elas. Outro conceito: boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. E a terceira, disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Isso é o que o dicionário fala. Mas tem um texto que Paulo ele já havia conceituado a palavra tolerância, lá em Romanos 14, versículos de 1 a 3, que fala assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo, já outro, cuja fé é fraca, como apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então Paulo era ligeiro, né? Ele já tinha dado essa definição de tolerância muito antes, e as pessoas pegaram aí e colocaram no dicionário de uma forma mais bonita e mais contemporânea. Então, portanto, quando eu falo de tolerância, estou levando em consideração esses conceitos de tolerância. E se você tem sua Bíblia, abre lá em Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 41. Marcos 9, versículos de 38 a 41.
ou senão você pode acompanhar na tela também. Diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim em seguida. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade: se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essas pessoas certamente serão recompensadas. Essa história ela não começa aí, né? A gente está começando já no final do capítulo 9. Então tem toda uma caminhada até que os discípulos chegassem a essa conclusão. No início do capítulo, Jesus leva Pedro, Tiago e João, aquele trio maravilha lá que sempre andava mais próximo de Jesus. Ele chama os três e fala assim: vamos comigo numa montanha bem alta, que eu vou fazer umas orações lá, e eu queria que vocês estivessem por perto ali, olhando, observando e tudo mais. E aquele momento foi o momento que a aparência de Jesus se modificou, que as vestes dele se tornaram muito brancas, que nenhum outro sabão da época poderia deixar tão branco. O homo, então, nem se fala. E ele foi e se encontrou com Elias e Moisés. Elias e Moisés apareceram lá e ficaram junto com Jesus. Logo depois aconteceu uma coisa inusitada e crucial para o texto que a gente vai estudar hoje. Um senhor chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu preciso que o senhor expulse um demônio do meu filho. Esse demônio, ele não deixa o meu filho ouvir nem falar. Inclusive foi o texto que o pastor Daniel pregou hoje de manhã. E o porquê que Jesus foi chamado para expulsar um demônio desse rapaz? Versículo 17 e 18 do capítulo 9 fala assim: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus foi chamado para expulsar esse demônio porque os discípulos não conseguiram. Então o cara se recorreu à fonte, se recorreu ao mestre daqueles discípulos. E depois, um pouco mais para frente, Jesus, ele deixou os discípulos um pouco constrangidos, porque ele foi e perguntou. Os discípulos estavam no caminho, andando, conversando, não sei se apenas os 3 que foram lá para o monte, ou se era aquela muvuca mesmo, os 12 discípulos, e eles estavam conversando, e Jesus chegou para eles e falou assim: cara, que vocês estão falando sobre o quê? E aí os discípulos desconversaram e falaram: não, nada não, Jesus, a gente está falando sobre o resultado do jogo. Não, nada, relaxa, não tem nada a ver. Só que eles estavam conversando, eles estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles. Uma sequência, no mínimo, estranha, né? O capítulo 9, ele traça a jornada muito comum do nosso convívio social, que é o orgulho que leva ao egoísmo, que leva ao sectarismo, a divisão, que é fruto da intolerância. Quando as pessoas querem se separar, querem fazer um grupo só para elas, significa que elas não toleram pessoas que pensam diferente dela, pessoas que falam diferente dela, pessoas que se vestem diferente dela. Então, esse é o caminho, essa é a jornada que foi traçada aí no capítulo 9. E os discípulos, nesse momento, estavam na terceira parte do sectarismo. Desse texto que a gente vai ler, eles estavam nessa terceira parte. E o texto começa com João chegando para falar para Jesus. E é engraçado que normalmente quem ia falar com Jesus era Pedro, mas dessa vez foi João. Eu acho que eles devem ter tirado lá no 0 ou 1, ou 2 ou 1, alguma coisa assim. No final das contas, João é que ganhou essa infeliz aposta. Porque ele chegou para falar para Jesus: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Percebam que João, ele foi o porta-voz. Vimos alguém. Ele não foi lá e falou assim: eu vi alguém. Não, ele falou: vimos alguém. E ele foi levar a mensagem para Jesus de todos os discípulos, que eles tinham visto alguém que estavam expulsando um demônio no nome do próprio Cristo. A questão dos discípulos aqui não é se o pobre coitado estava expulsando os demônios, mas a questão dos discípulos aqui é porque ele estava expulsando os demônios no nome de Jesus sem pedir autorização deles. Porque logo ele proibiu. Ele falou:
Eu proibi Jesus. Ele não chegou perguntando assim: Jesus, eu fiz certo em proibi-lo de expulsar o demônio no seu nome? Porque, poxa, ele não faz parte do nosso grupo. Não, ele falou assim: eu proibi porque ele estava expulsando no seu nome. O que o João e os discípulos estão preocupados não é tanto com a aliança e a obediência a Jesus, mas a membresia no grupo autorizado de seus seguidores. É como se João estivesse dizendo: nós, os 12, temos um relacionamento especial com você, Jesus. Então todos que quiserem ter relacionamento com o Senhor devem ter a gente como intermediário. Se não passar pelo nosso grupinho aqui, pelo nosso time, a gente vai interromper. Não é coisa de Deus. Isso não é de Deus fazer. Engraçado que no Antigo Testamento, já muito tempo atrás, uma coisa parecida com essa tinha acontecido. Em Números 11, versículos de 24 a 29, fala assim: então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades, dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizavam no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Moisés, ele já foi com os 2 pés no peito, né? Ele não deixou, ele cortou o mal pela raiz. Ao primeiro sinal de egoísmo de Josué, ele veio e já cortou o mal pela raiz e falou: cara, não é assim. Jesus faz o que ele quiser e com quem ele quiser. Não é porque eu chamei 70 que ele vai agir só dentro dessa caixinha. Ele faz o que ele quiser, o amor dele ultrapassa qualquer tipo de barreira. Como vimos, é uma sequência natural. O orgulho leva à divisão, ao sectarismo, à intolerância. Infelizmente, vemos mais igrejas do que queríamos com essa característica. Denominações maquiando seu espírito sectarista de zelo pelas sagradas escrituras. Isso é uma coisa muito séria, né? Isso tem separado denominações, tem colocado denominações em pé de guerra, porque algumas estão zelando pelas sagradas escrituras, outras não. Outras estão falando da própria cabeça. E sendo assim, não existe igreja ou denominação além da minha que faça algo em nome de Jesus. Se alguém demonstrar uma fé genuína, mas está em outra denominação, em outra religião, você fala assim: cara, isso foi sorte. Porque ali não pode acontecer nada. Só pode acontecer aqui, dentro do nosso grupo. E aqui eu acho que cabe uma pequena distinção entre liberalismo e legalismo, porque pode ser que soe um pouco liberal isso que eu estou falando, e que eu estou batendo nos discípulos que eram muito legalistas. Primeiro, no liberalismo a pessoa abre o caminho mais do que deveria. Ela busca tanta unidade que despreza a verdade. O tradicional tolerante de hoje. Ele quer tanto a aceitação da sociedade que está disposto a negociar suas convicções bíblicas. Então esse é o liberal. Ele quer estar bem com todo mundo. Vem cá, me abraça. Vem você também, vamos dar as mãos. Ele fica por cima, está querendo agradar todo mundo, abraça todo mundo. Abre o caminho mais do que deveria. No legalismo, a pessoa estreita ainda mais o caminho. Ele faz da porta estreita algo impossível de se passar. Geralmente desse lado é que se encontram os discípulos, que a gente está lendo nesse texto. A nossa grande responsabilidade é como não alargar o caminho, que já foi estreito por Deus, e como não estreitar ainda mais o caminho. Como não ser intolerante a ponto de achar que fazemos parte da nata dos discípulos de Jesus, que congregamos dentro de uma tenda, e fora dessa tenda
ninguém mais sabe da verdade. É nós que carregamos ela e você não tem o direito de falar verdade sobre ela, a não ser eu, porque você não faz parte dessa nata. Sem dúvida, o ponto de partida é olhar para Jesus. Então, todos os exemplos que Jesus deu no Novo Testamento, de histórias que ele contou e de como ele agiu com os discípulos, é um parâmetro para a gente ver, para a gente conseguir fazer esse equilíbrio, de não aumentar tanto a porta, mas também de não estreitar a ponto das pessoas não conseguirem passar. E observe o que Jesus falou no versículo 39, depois que João questionou Jesus. Ele falou assim: não proíbam, disse Jesus. Mais uma vez, Jesus acaba com a festa dos discípulos, né? João chegou lá achando que ia trazer uma novidade. Olha, Jesus, eu acabei com um cara que estava querendo fazer coisa errada, ele estava falando em seu nome sem fazer parte do nosso grupo. Mas Jesus chegou e falou assim: não proíbam. E aí ele começa a explicar: ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim em seguida. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim em seguida. Se essa parte não deu um nozinho na sua cabeça, eu vou te ajudar a dar esse nó. Porque quando eu li essa parte, me deu um nó na cabeça. Porque eu lembrei lá de Mateus 7, versículos de 21 a 23. Que diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Como assim, né? Jesus acabou de falar que aquele que faz algum milagre no nome dele, de forma alguma, logo depois desse milagre, vai falar mal de Jesus. Mas só que lá em Mateus 7 ele fala assim: nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, que expulsam demônio, que fazem isso, aquilo em meu nome, eles estão dentro da lei, não é assim não. E eu fico imaginando a cara dos discípulos: mas como assim? Os discípulos eram meio lerdinho mesmo, assim, igual a gente mesmo, né? E eles ficaram assim: mas Jesus, calma aí, o que está acontecendo? Que parte da história que eu perdi? Mas vários textos da Bíblia, quando você pega e lê isoladamente, parece que dá um sentido de contrariedade, assim: poxa, mas acabou de falar isso e agora está falando o contrário. E quando a gente não entra no contexto desse texto e olha todo ao redor ali, pode ser que a gente caia numa cilada. E os discípulos devem ter caído assim como eu caí também. As pessoas que Jesus estava falando lá em Mateus 7 são pessoas que não conheciam de fato, e o texto no início fala, aqueles que de fato fazem a vontade de Deus. Então essas pessoas lá de Mateus não conheciam de fato a Jesus, eram pessoas religiosas que usavam o nome de Jesus a fim de prosperar. E existiam várias pessoas que faziam isso na época. Era um texto fantástico do Novo Testamento, eu não sei se você já leu ele, mas quando eu li, toda vez que eu leio ele eu dou muita risada assim. Agora eu vou tentar me conter. Mas é lá em Atos 19, versículos de 13 a 16. Fala exatamente sobre isso aqui, sobre esse comércio de prosperidade que tinha naquela época. Não muito diferente de hoje. Versículo 13 fala assim: alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saiam em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Ordeno que saiam em nome de Jesus, aquele que Paulo anuncia, sabe? E aí depois continua: os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Em certa ocasião, agora presta atenção, em certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. Olha que coisa engraçada, você imagina. O cara saiu peladão na rua, 7, pelado na rua, todo arrebentado, sangrando. Por quê? Porque o demônio falou assim: cara, eu conheço Jesus, legal, eu conheço Paulo, quem são vocês? E desceu o cacete neles. Os caras saíram pela rua largado e pelado. No texto de Marcos o assunto é diferente. O que Jesus fala é algo extremamente importante para a segurança da salvação. Aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que são conhecidos por Deus, jamais perderão a salvação. Os que realmente pertencem a Jesus, jamais poderão se tornar
contra ele, mas aqueles que verdadeiramente pertencem a Jesus, aqueles que de fato pertencem a Jesus. De uma forma implícita, Jesus mostra que aqueles que foram verdadeiramente regenerados, tiveram seus corações transformados e receberam o dom da fé, esses jamais se tornam contra Jesus. Se tornarão contra Jesus. E aquele moço, ao expulsar o demônio em nome de Jesus, ele estava autenticando, mostrando que realmente, que de fato, ele era um filho de Deus. Os discípulos, querendo ou não, teriam que aceitar. E Jesus continua a sua explicação: quem não é contra nós, é a favor de nós. E aí outro texto, lá de Mateus 12:30, fala assim: quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. O contexto, como disse antes, é muito importante para a gente conseguir relacionar esses versículos. No texto de Marcos, é uma fala de Jesus para cristãos, pessoas que verdadeiramente o seguem, os discípulos. No texto de Mateus, a fala de Jesus é para aqueles que se opõem a ele. Em Mateus, Jesus expressa a mesma verdade, só que invertido, porque ele adaptou ao público que ele estava falando. Em Marcos ele fala para discípulos, em Mateus ele fala para pessoas que não conheciam, pessoas que se opunham a ele. Em outras palavras, Jesus quer falar para os discípulos que seus seguidores nem sempre se encaixarão no protótipo que eles idealizaram. E quando isso acontecesse, eles deveriam ser tolerantes com ele. E para os discípulos não deveria ser surpresa isso. Porque andar com Cristo, como eles andaram, com certeza eles viram vários exemplos que Jesus usou, de coisas que ele fez com pessoas completamente fora do padrão religioso daquela época, para oferecer milagres, para oferecer algum tipo de ensinamento. Ele desafiou os fariseus a apedrejarem uma mulher que foi pega em adultério. Ele foi comer na casa de um cobrador. Contou a história lá do bom samaritano e, além disso, a sua árvore genealógica não era das melhores. Entre muitas pessoas fora do padrão se destacava a prostituta Raabe. Isso vem ao encontro de vários dilemas da nossa igreja, da igreja como um todo. Costumamos tratar pessoas de fora como pessoas diferentes. Costumamos tratar pessoas de outra denominação como pessoas que estivessem em oposição ao nosso ensinamento. E aí eu não estou falando de religiões, de denominações mais tradicionais, mas eu estou falando de denominações um pouco menos tradicionais, um pouco menos confiáveis para a sociedade, mas nós tratamos essas pessoas como se elas estivessem em oposição aos nossos ensinamentos. Só que numa sociedade em que ser cristão está se tornando cada vez mais difícil, justamente pela pregação da tolerância dos intolerantes, nos tornamos ainda mais frágeis quando nos dividimos por questão de orgulho, por achar que somos os detentores da única verdade e que guardamos e zelamos a palavra. Tolerar é discordar em amor. Mas não somente isso, é aceitar que Deus usa pessoas espalhadas por todas as partes para anunciar a sua grandeza, quer seja por meio de palavras ou pelas atitudes das pessoas. Jesus ele termina essa conversa difícil com os discípulos assim, versículo 41. Eu lhes digo a verdade, se alguém lhe der um simples copo de água, porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. E olha que fantástico isso. No Oriente Médio, servir um copo de água é a forma mais simples de recepcionar uma pessoa. Então, você chega na casa de alguém no Oriente Médio e ele te serve simplesmente um copo de água, é a coisa mais simples de recepcionar uma pessoa. O ato mais simples de hospitalidade é servir um copo de água. O que Jesus está querendo dizer é que até um ato tão simples, que teoricamente não se espera nenhum tipo de recompensa, quanto feito para Cristo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus,
até mesmo esses pequenos atos não serão ignorados, mas recompensados. A gente está falando de amor o tempo inteiro, né? A gente vai ter 40 dias aí de amor para falar, para estudar o livro. Mas o engraçado é que quando eu olho para essa história, que a gente acabou de ler de Marcos, eu não sei você, mas quando eu paro e penso um pouco, eu tenho a tendência de me encaixar no meio desses discípulos ali que fizeram isso, né? Que chegaram lá e mandaram o cara parar, calar a boca, porque ele não fazia parte do grupo, não fazia parte do meu time. Hoje a nossa igreja, hoje a igreja no geral, ela luta para ser tolerada na sociedade. Alguns abrem mão daquilo que é fundamental, aquilo que é bíblico, fundamental, para que tenha essa faixa, esse escrito de igreja tolerante. Outros preferem não abrir mão daquilo que é verdade fundamental, bíblica, e são taxados de intolerantes. Mas se para fora esse rótulo é injusto, para dentro da igreja, isso não fica só na história, né? Começou lá em Números, mas até hoje nós cultivamos com muita força essa divisão, esse sectarismo, essa intolerância. O orgulho leva ao egoísmo. O egoísmo leva ao sectarismo, à divisão, que é fruto da intolerância. Falando em essência de amor, do amor de Jesus, não podemos deixar passar o quanto ele é tolerante. Todas as músicas que a gente cantou hoje aqui têm um viés sobre amor. Várias delas tocaram muito no meu coração enquanto eu cantava, mas nenhuma delas tocou mais do que o hino que a gente cantou. É muito legal a gente estar reunido aqui enquanto família. Eu venho de igreja pequena e era engraçado quando a gente cantava algumas músicas que eram mais tocantes, assim, mais marcantes. O pastor pedia para a gente dar as mãos, ou às vezes o ministro de louvor pedia para a gente dar as mãos, e aí juntava os corredores e tudo aquilo. E a gente cantava com o coração mesmo: poxa, estamos juntos aqui, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mas a minha impressão é que aquilo era muito legal enquanto a gente estava cantando ali, com as mãos dadas, e se abraçava e tal. Mas não era verdade quando a gente saía lá fora e ia trabalhar e olhava para as pessoas no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde quer que esteja, na família. E essa pessoa tinha uma opinião diferente da minha com relação à religião, simplesmente religião, não com relação à Bíblia. E eu já vinha com 10 pedras e falava: você não tem o direito de falar sobre isso, porque eu sou o zelador da palavra de Deus. Você não é o zelador, você é intolerante. Porque a palavra de Deus é uma palavra que tolera em amor, é uma palavra que discorda em amor. Várias pessoas vêm de família que é de uma religião muito, muito tradicional no nosso Brasil. E muitas pessoas, depois que elas entram para o Evangelho, entram para uma igreja cristã, uma igreja evangélica, elas costumam ficar de cara virada para a própria família. Eu tenho alguns exemplos de amigos que fizeram isso, que eles foram para a igreja, receberam a Cristo, foram alcançados por Cristo, e há pouco eles estavam pedindo oração pela família, para que a família fosse também conduzida a Cristo. Mas o problema maior dele não era que a família não estava com ele na igreja, ou que não tinha sido ainda conduzido a Cristo, é que ele não conversava com ninguém da casa dele, que ele não falava com os pais dele. Ele se achava um discípulo que estava zelando pela palavra de Deus. Isso mostra o quão grande é o amor de Deus e o quão privilegiados somos por ter acesso a Ele e por compartilhar e poder compartilhar com o nosso próximo. Na verdade, nós somos privilegiados de ter a palavra de Deus e dele permitir que nós possamos compartilhar com as pessoas. Isso é um privilégio.
vezes a gente pega alguns privilégios e torna eles como sendo uma lei feita por nós mesmos. Ah, não, então eu quero isso e você só vai ter acesso a isso por mim. Eu sou o meio, eu sou o interlocutor entre Deus e você. Gálatas 6,14 fala assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem que se gloriar em alguma coisa, é que Jesus te salvou. É que Deus mandou o seu Filho para morrer no seu lugar. É que Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E é isso que você tem que se gloriar. Quando você entende o sentido de se gloriar naquilo que Jesus fez, as pessoas vão te procurar para saber o porquê disso. Você não vai se isolar, você vai até as pessoas e vai mostrar para elas o porquê disso, independente de quem seja essa pessoa, de qual religião ela tenha. Meu desafio para você é que você viva isso a partir de amanhã, ou a partir de hoje à noite, quando você chegar na sua família, aqueles que são de família de religiões diversas, que você demonstre para eles o amor tolerante do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por poder portar a tua palavra. Isso é pura graça, é pura misericórdia do Senhor. Te louvamos porque um dia o Senhor nos alcançou, nós não merecíamos nada disso. Não foi a nossa vontade, não foi... Muito pelo contrário, a nossa vontade era ficar distante do Senhor. Mas o Senhor estendeu a mão e nos tirou das trevas, Pai. Isso é motivo de glória, meu Deus. Isso é motivo de satisfação, Pai. Nos ajude a lembrar disso todos os dias, Deus. Todos os dias de manhã, quando a gente acordar, que a gente possa lembrar que não merecíamos nada, mas hoje nós temos tudo, por causa do Teu Filho Jesus. E que isso gere um fruto de amor, Pai, na vida das pessoas que nos cercam no nosso dia a dia, aonde estivermos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.